Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada um de vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Passando aqui para partilhar, mais um versículo da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus para as nossas edificação. É o nosso alimento espiritual, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é, aquele que ouve a palavra de Deus, e as guarda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Esse será feliz, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero partilhar Apocalipse 2, no seu verso 12, que fala da terceira carta à igreja de Pérgamo. Louvado seja Deus, aleluia, que vem nos dizer assim. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já quero agradecer a todos que têm se inscrevido, que têm passado por aqui pelo canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, o Senhor mandando aqui João escrever, aleluia, essa carta para o pastor desta igreja. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, são palavras de Jesus aqui para o apóstolo, amado, escrever nessas cartas, fixar ali nessas cartas, nesses papéis, para que fosse entregue ali o anjo da igreja. E cada igreja recebeu a sua carta. Ele diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é, aleluia, onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas das coisas, aleluia, tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem, aleluia, dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que, aleluia, seguem a doutrina dos nicolaítas, os que eu aborreço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra, aleluia, eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer, aleluia, do maná escondido, e dar-lhe-ei, louvado seja Deus, uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia, Deus, ele manda João escrever, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, cartas ali às igrejas, advertindo, aleluia, mostrando as falhas, mostrando aonde eles haviam caído, aonde haviam se afastado do Senhor,
Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor, ele chega, louvado seja Deus, aleluia, aqui nesta igreja de Pérgamo. E ele diz, aleluia, eu sei as tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como ele sabe a minha e a sua. Ele diz, eu sei as tuas obras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E onde habitas? Louvado seja Deus. Então, talvez na manhã deste dia você tenha se levantado dizendo assim, será que Deus não me vê? Será que Deus não me ouve? Será que Deus não sabe aonde eu estou, aonde eu habito? Mas Deus, ele sabe, ele vê e ele ouve. Como ele contemplou aqui esta igreja. Louvado seja Deus aqui em Pérgamo. E ele me envia a carta a este povo. Glórias a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Nesta carta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, que está escrita aqui em Apocalipse, louvado seja Deus. Aleluia, ao se referir a Pérgamo como um lugar onde habita o trono de Satanás, o apóstolo João está usando uma linguagem simbólica. Para quê? Para descrever, aleluia, uma cidade com forte influência de idolatria e práticas pagãs, que ofuscava a presença de Deus. Talvez você esteja em um ambiente hostil, em um ambiente que ninguém serve a Deus, só você serve ao Senhor. Todos vão por caminhos diferentes, mas o Senhor, ele está te contemplando aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pérgamo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era, louvado seja Deus, desse jeito. Era uma cidade assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Onde tinha muita idolatria, muitas festas pagãs, muitas práticas pagãs, aonde ofuscava ali a presença de Deus. O povo estava sofrendo. Os que serviam a Deus verdadeiramente estavam sofrendo. Mas o Senhor estava contemplando. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você tenha buscado ao Senhor e você acha que Deus não esteja te ouvindo, mas Ele te ouve e Ele te contempla na manhã deste dia. Porque esta expressão não se refere a uma localização física, aleluia, literal do trono de Satanás, mas sim um ambiente onde o poder do mal e a adoração a falsos deuses era proeminente. Louvado seja Deus, não era que o trono de Satanás estava ali, mas as práticas, tudo o que acontecia ali, era em adoração ao inimigo. E isso intimidava o povo de Deus. Eles queriam ofuscar a presença do Senhor. Queriam ludibriar a mente, confundir. Mas Deus estava de olho, porque Ele tem 7 olhos. Ele tem 7 olhos e Ele contempla tudo. Então, Pérgamo era uma cidade conhecida por seus muitos templos e altares dedicados a deuses pagãos. Era uma cidade, ela era conhecida por seus muitos templos. Então, cada quem tinha seu altar, tinha seus templos, tinha seu Deus para adorar. O Deus Zeus, nessa época, era muito adorado. Aleluia. Esculápio também, o Deus Zeus e Esculápio também era um Deus muito adorado nesta cidade, muito reverenciado, o Esculápio, aleluia.
Mas o povo de Deus estava ali e Deus estava contemplando os bem e os mal, os bons e os mal. Aleluia. Além de ser a primeira cidade a construir um templo, aleluia, em honra ao imperador romano. O imperador romano, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pérgamo foi a primeira cidade a construir um templo em homenagem ao imperador romano. Então a idolatria ali era muito forte, não era brincadeira, não era brincadeira não, mas o povo de Deus estava ali e os olhos do Senhor também estavam ali. Então Deus ele está aí, os olhos do Senhor também estão a contemplar os bons e os maus. Essa intensa adoração aos falsos deuses e práticas pagãs representava uma oposição direta à adoração ao único Deus verdadeiro. Aleluia! Então, eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não adoravam ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia! Eles adoravam os demônios intensamente, com toda a força, com toda a vontade, com todo o querer ali do seu coração, desejo da tua alma. Eles adoravam os demônios. Aleluia. Eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não eram amigos do povo de Deus. Eles não adoravam a Deus. Aleluia. Ao Deus verdadeiro. Então, eles criavam aquele ambiente hostil. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, e constrangia os servos do Senhor. Como nós somos constrangidos nesses dias de hoje, irmão. Não é diferente nos dias de hoje, não. Não é diferente. Muitas das vezes somos constrangidos quando vemos demônios manifestados, vemos pessoas falando em nome de Deus, mas está cheio de demônios. Mas o povo não quer ouvir. Se você for botar a mão e expulsar, vão dizer que quem está endemoniado é a gente. As coisas se inverteram. Jesus está voltando. Mas a igreja, muitos estão dormindo. A referência ao trono de Satanás sugere que as práticas idólatras e a influência do mal estavam profundamente enraizadas na cidade. Aleluia! Por isso que o Senhor ele chega e diz: eu sei aonde vocês habitam. Vocês habitam onde há o trono de Satanás, porque era uma cidade que as práticas pagãs, a idolatria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a influência do mal estava profundamente enraizada nesta cidade, afetando a vida espiritual dos crentes. O mal era tão enraizado ali que afetava a vida espiritual dos crentes. Quantos dardos, setas malignas nós temos recebido por adorar a Deus, por adorar ao Senhor. Quantas igrejas cheias de demônios, quantos templos aí cheios de demônios, né? Quantos hoje? Hoje não tem sido diferente, não, amados. E é importante ressaltar que essa não é uma referência a uma localização física do trono de Satanás, mas sim uma metáfora para descrever a atmosfera espiritual da cidade. Né? A atmosfera espiritual da cidade, misericórdia, estava terrível. A negatividade, o peso espiritual, a batalha espiritual era travada, mas os servos do Senhor estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, guerreando. Então a igreja em Pérgamo, apesar de viver nesse ambiente hostil, é elogiada por João por manter a sua fé e não negar o nome de Jesus. Ali muitos já tinham caído.
muitos já tinham se prostituído, muitos já tinham comido das comidas sacrificadas. Mas Jesus, ele vem através da vida de João elogiando esta igreja. Aleluia, louvado seja Deus por manter a sua fé, por não se misturar, por não negar o nome de Jesus. A igreja é desafiada a permanecer firme e não deixar se contaminar pelas práticas pagãs ao seu redor. A carta de João serve como um lembrete de que, mesmo em meio ao ambiente desafiador, aleluia, é possível permanecer fiel a Deus e resistir à tentação do mal. A palavra de Deus diz, né? Fugir da aparência do mal, porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor bramando, buscando quem possa tragar, mas o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Então, amados, vivemos dias difíceis hoje, dias trabalhosos, a qual as práticas mundanas também querem ofuscar a presença de Deus em nossa vida, quer ludibriar nossa mente, mas nós devemos perseverarmos firme. Os desejos carnais, aleluia, têm tentado nos derrubar. Aleluia, a falsidade dentro da igreja, a falta de amor, de compromisso, porque muitos acham que ter compromisso com Deus é estar ali na igreja todo dia, e não é isso. Muitas das vezes a pessoa está na igreja todo dia, mas ela não tem compromisso em honrar princípios da palavra de Deus, em meditar na palavra do Senhor, em honrar o nome de Jesus, em dar testemunho da palavra do Eterno, dos mandamentos do Senhor, e acha que ter compromisso é estar ali todo dia abrindo um culto, fazendo uma oração, ou seja, aquele culto religioso. Virou um religioso, mas não virou um adorador, um verdadeiro servo de Deus. Não deixou a palavra de Deus penetrar profundamente dentro do coração. Ele não vive a vontade de Deus, ele vive a vontade dele. E acha que está tendo compromisso e não está. Está longe do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As práticas dele denunciam quem ele é. Está na igreja, mas as práticas dele, o que ele veste, o que ele fala, o comportamento dele não glorifica o nome do Eterno. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. No São João senta na mesa dos ímpios. No carnaval vai para carnaval, vender lá, dançar, trabalhar. Na Semana Santa está nas mesas pagãs, comendo bacalhau. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim vai. E acha que está servindo ao Senhor. Porque é minha família, mas se tu fizer um culto e convidar, eles não vão no culto na sua casa. Então está comendo dos sacrifícios mundano. Está sentado na mesa de Acabe e Jezabel, está fazendo alianças com pessoas que não servem ao mesmo Deus, fazendo alianças pagãs, né? Tem amizade com pessoas que profanam o nome do Senhor Jesus, mistura o santo com profano, o sagrado com o imoral, com aquilo que é imoral, e acha que está servindo a Deus, e não está. É necessário nascer de novo, é necessário renunciar às práticas mundanas, é necessário renunciar à idolatria, à feitiçaria, é necessário renunciar às tradições dos antigos pais, dos antepassados, é necessário, mas não renunciam às velhas práticas, às práticas mundanas. E dizem que servem ao Senhor. Tem entrado por outro caminho, por o caminho de Balaão, o caminho dos Nicolaítas. Aleluia. Louvado seja Deus. Habita ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se rende ao trono de Satanás. Habita onde está Satanás e se rende ao trono de Satanás. Mas no meio, aleluia, sempre há um remanescente, sempre há aqueles que servem a Deus que não se curvam jamais. Então não negocie a sua coroa, não negocie a sua fé,
Não negocie aquilo que é mais importante na tua vida, que é a salvação. Não manche as tuas vestes, porque Jesus ele está voltando. Ele diz: eis que cedo venho. Aleluia. Ele vem com as nuvens. Aleluia. Louvado a Deus, buscar um povo lavado, remido e separado do mundo. Aleluia. Então faz uma aliança. Se achega hoje ao Senhor, pede perdão hoje ao Senhor. Lembra onde você caiu. Lembra desse pecado oculto, dessa prostituta que você tem se engraçado lá na rua, deste homem que não é seu. Largue. Aleluia. Devolve o que não é seu. Aleluia. Porque Jesus está às portas. E ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não quer deixar você de fora deste evento. Então o tempo é hoje de buscarmos a face do Senhor. Porque ele sabe aonde eu e você nós habitamos, quais são as nossas obras. Mas ele está pronto. No dia de hoje ele está pronto a nos perdoar. Mas amanhã pode ser tarde. Amanhã o Senhor já pode ter voltado. Quantos têm dormido e não têm acordado, têm partido de repente? Mas, aleluia, Deus está dando este dia a mim e a você para a gente refletir, pensar, se arrepender, consertar o nosso caminho, limpar as nossas vestes e seguirmos em frente, porque Ele está a nos esperar. Jesus ele tem um lugar preparado para mim e para você. Então não negue o nome de Jesus. Vá em frente. Não se misture, não se contamine, não se suje, porque alguém se sujou, porque alguém deixou o caminho. Continue em frente, segue em frente, porque Deus ele é contigo para te dar a sua vitória. E a vitória que o Senhor quer te dar no dia de hoje é a salvação, é vida eterna, é vida plena com o Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos.